Olá, neste vídeo eu vou falar sobre filtro de partículas, que é uma técnica, uma das diversas técnicas que existem para realizar o rastreamento. O problema do rastreamento em visão computacional, você tem um objeto, de forma geral, um objeto que precisa ser rastreado em uma sequência de quadros dentro de um vídeo. Existem outras aplicações, mas a mais conhecida é essa. Então, eu vou usar um exemplo para mostrar como funciona o filtro de partículas. Nesse exemplo, eu tenho aqui um camundongo, né, que precisa ser rastreado numa sequência de quadros. Uma estratégia poderia ser simplesmente em cada quadro tenta encontrar onde está o camundongo. Só que dessa forma a gente perde informação, né, relacionada com a dinâmica do objeto, com informação temporal de como esse objeto se comporta numa sequência de quadros. Por isso, técnicas de rastreamento mais sofisticadas, como o filtro de partículas, tornam-se interessantes. O primeiro passo, né, no filtro de partículas, a primeira informação importante, é que a representação nesse exemplo, né, da posição do camundongo é feita através de um conjunto de partículas. Cada partícula na verdade, internamente é um vetor, né, que nesse caso aqui, como a gente está rastreando o centro de massa do camundongo, é um vetor com duas posições, é um vetor bidimensional representando a posição x e y do centro de massa. Então, esse conjunto de partículas está representando as possibilidades de você encontrar o camundongo em uma determinada posição. Aqui nós estamos mostrando um momento anterior, as partículas no momento anterior a esse que está sendo representado agora, a esse quadro aqui, essa posição. Então, no momento anterior, essas partículas indicam que o sistema inferia, o sistema representava a posição do camundongo como estando nessa região. Então, você tem várias partículas. Se você precisar informar exatamente a posição, você poderia, por exemplo, calcular a média desses pontos e chegar num ponto só. Então você representa a posição do camundongo com um conjunto de posições aqui, justamente para deixar a possibilidade do erro aqui representada. Então você não tem uma posição só representada, você tem um conjunto de posições e deriva desse conjunto de posições, que é o conjunto de partículas, a posição do camundongo. Você tem no filtro de partículas dois grandes módulos, ou um que representa a informação relacionada com a dinâmica do objeto, quer dizer, representa como esse objeto se movimenta. E aí você tem uma função para representar esse movimento. Essa função, nesse exemplo aqui, eu estou adotando uma função de movimento retilíneo uniforme numa única direção, né? Nessa direção que eu estou apontando aqui. Então eu estou assumindo que o meu camundongo sempre se movimenta em linha reta. E você tem um modelo de observação, que é extrair informação a partir do quadro atual. E aí você tem que combinar essa informação do quadro atual com a informação da dinâmica. Então vou começar pelo modelo de dinâmica. No modelo de dinâmica, que basicamente é uma função, você vai aplicar essa função em cada um desses pontos, em cada vetor desses aqui, certo? Como é linear, estou usando essas setas aqui para representar esse movimento. Então você vai pegar e movimentar suas partículas seguindo a sua função de dinâmica, ou modelo de dinâmica. Você também tem uma componente estocástica, quer dizer, uma componente, porque o movimento dificilmente de um objeto, principalmente um objeto que é um animal, vai ser exatamente linear. Então pode ter um erro, ele pode se movimentar, se deslocar um pouco para o lado, né? Então você pega e adiciona essas partículas, você tem uma outra função aqui que modela o ruído possível, quer dizer, o erro possível. Então você primeiro aplica uma parte que é exata, né? Você movimenta as partículas na direção que a função de dinâmica indica, e depois você aplica uma outra função, né, que gera um certo ruído nessas partículas, né, que gera um movimento aqui aleatório, representando a possibilidade de ruído no movimento do camundongo. Então você chega agora a um outro conjunto de partículas aqui, que é
a sequência da aplicação da função de dinâmica, a parte não estocástica e a parte estocástica. O estocástico está relacionado com aleatório. Então você tem agora as partículas depois de que aplicou o modelo de dinâmica. Então você fez uma previsão de onde o centro de massa pode estar usando o modelo de dinâmica. Aí você aplica o modelo de observação, que vão ser outras técnicas aí de visão computacional que vão tentar extrair dessa imagem a posição do camundongo a partir do quadro, não a partir da posição anterior. O modelo de dinâmica pega a posição anterior e aplica o modelo de dinâmica para deduzir. O modelo de observação você pega o quadro atual e aqui eu estou representando a informação que foi obtida pelo modelo de observação. O modelo de observação está indicando que o centro de massa está aqui, onde a gente colocou em vermelho. Então você tem. E aí você pode também ter no modelo de observação algum tipo de ruído. Aí você poderia pegar e movimentar essa partícula de alguma forma aleatória, semi-aleatória, né, para também no modelo de observação você embutir a possibilidade de erro. E aí você tem agora as partículas geradas depois da aplicação do modelo de dinâmica, e você tem a observação. E você precisa agora, o próximo passo, combinar essa informação. Combinar essa informação. Uma maneira de fazer isso é dando um peso para cada uma dessas partículas, as azuis, com base na distância dessa partícula com o ponto aqui que foi inferido a partir do modelo de observação, que é o vermelho. Aí você vai pegar e vai. Aqui eu estou representando esse peso com o tamanho da partícula, né? Então as partículas mais próximas do ponto vermelho recebem um peso maior com base nessa distância. Então eu estou combinando agora, eu estou colocando nessas partículas, né, que foram movimentadas pelo modelo de dinâmica, a informação, embutindo nelas, através do peso, a informação obtida através do modelo de observação. Feito isso, eu preciso agora realizar uma reamostragem, quer dizer, eu tenho que gerar agora um novo conjunto de partículas, e isso é feito de forma também aleatória. A gente vai gerar um novo conjunto, realizando um processo de geração de números aleatórios, mas que vai tentar, que vai utilizar, né, vai fazer uma geração ponderada por esses pesos. Então, você vai gerar um novo conjunto de partículas, tendo como base o conjunto anterior, certo? E você vai gerar esse novo conjunto de forma que essas partículas vão ficar mais próximas das partículas anteriores que tinham um peso maior. Notem aqui, né, que esse em rosa aqui é o novo conjunto de partículas gerado aleatoriamente, mas levando em consideração as partículas anteriores. Então essas partículas não vão sair em qualquer lugar da imagem. Elas vão ser geradas e vão estar próximas, nesse caso aqui, né, são pontos próximos aos pontos anteriores, com a chance a probabilidade maior de você ter partículas próximas às partículas com peso maior. Aí você tem formas de fazer esses cálculos. Então agora você tem um novo conjunto de partículas. E aí isso se repete para cada novo frame. A hora que chegando agora um novo frame, né, você pega e recalcula essas partículas usando toda essa sequência que eu acabei de falar. Aplica o modelo de dinâmica, depois o modelo de observação, combina a informação de dinâmica com a observação e faz a reamostragem para chegar no novo conjunto de partículas. Agora, eu estou usando aqui esse braço aqui para mostrar uma situação onde esse tipo de filtro realmente faz muito sentido, supera em muito a utilização apenas de cada quadro, né, de forma isolada, que é a situação de oclusão. A situação de oclusão é um problema importante em visão computacional, é quando o objeto que você quer rastrear ele está parcial ou totalmente escondido atrás de outro. Notem que numa situação dessa, né, quando você tem um camundongo escondido, vamos supor aqui que ele estivesse completamente escondido, no modelo de observação, né, que não usa a informação anterior, a informação de movimento, você tem um erro muito grande. Nesse caso aqui ele poderia dizer aqui que o centro de massa está aqui, ó, tem um outro camundongo aqui, um se escondeu, ele está procurando um camundongo na imagem. Ele vai encontrar o que aparece. Então aqui eu estou dando um exemplo onde o modelo de observação passa longe do objeto que a gente está querendo rastrear, ficou aqui. Se você usasse só essa informação, né, o seu rastreador ia errar, ia ficar muito longe e dificilmente ele ia se recuperar.
Mas nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente não vai usar só essa informação isolada. A gente tem essa informação e tem essa. Então, na hora de combinar, de novo aqui só a gente vai aplicar, né, o modelo de dinâmica, vai movimentar as partículas, vai aplicar a parte aleatória, que eu não mostrei aqui, e aí vai calcular os pesos das partículas, né, com base na observação. Então você vai combinar nessas partículas, vai embutir nessas partículas informação sobre o que a sua observação achou. Então você fez a dinâmica, pela dinâmica ele deveria continuar em linha reta. A observação está falando que ele deveria estar aqui. Então o seu modelo de dinâmica te ajudou bastante aqui nesse caso da oclusão. Embora ele esteja oculto, você sabe que pelo tipo de movimento ele deveria estar passando por baixo desse objeto. Então você combina, você dá peso. É claro que agora o peso maior for para uma partícula que está mais longe do centro de massa, mas na hora de você realizar essa remostragem, você vai ter um determinado erro aqui, mas não um erro tão grande quanto esse aqui. Quer dizer, as partículas se afastaram um pouco do centro de massa, porque você tem um modelo de observação que está bem errado, mas não tanto, certo? E esse é uma coisa muito bacana dos filtros, né? O filtro de partículas é um tipo de filtro preditivo que a gente chama, que ele trabalha com uma previsão. Então ele tem uma previsão e tem uma observação e ele consegue combinar essas coisas para não errar tanto assim, ou para diminuir o erro. Então você tem agora um novo conjunto de partículas que está um pouco mais próximo aqui, mesmo com o seu objeto oculto. Então aqui ele está completamente oculto, as partículas, né, vão se afastar um pouco, mas em um determinado momento ele vai sair, né, se ele sair, né, da região de oclusão, o seu modelo de observação vai começar, né, a acertar um pouco mais e você vai conseguir recuperar o seu rastreamento. Então notaram aqui, ele passou por baixo, as partículas continuaram acompanhando ele, embora com um pequeno desvio, e você tem agora a continuidade do seu rastreamento. Então essa é uma das vantagens desses filtros preditivos. Mesmo em oclusão, você consegue se recuperar. Em casos reais, isso aqui é só uma ilustração, você tem que trabalhar com um conjunto bem maior, geralmente um conjunto bem maior de partículas. Aqui é só uma ilustração para você ter uma ideia de como funciona um filtro de partículas. E você tem também, esse é um caso onde eu estou usando só o centro de massa, mas você poderia codificar nesses vetores, né, ou nas partículas, informações sobre cor, sobre formato. Quer dizer, você não se restringe, o filtro de partículas não se aplica só a vetores com duas dimensões. Você pode ter esse vetorzinho, e aí é interessante que você veja esse vídeo já olhando algum livro sobre filtros de partículas, quando você começa a fazer um mapeamento das funções, né, da descrição matemática do filtro, com esse exemplo mais intuitivo do funcionamento de um filtro de partículas. É isso aí.